dia, irmãos da PIBEG, espero que estejam todos bem. Aqui é o pastor Wagner, mais uma vez chegando até você via programação online. Nesta manhã, mais uma escola bíblica dinâmica. Bom dia a você também que não é membro da nossa igreja e não é de nenhuma confissão religiosa, está aqui porque gosta dos nossos temas, gosta dos estudos e gostaria de saber um pouco mais. Você também é bem-vindo. Nessa manhã vamos falar sobre a depressão por conta das tribulações, o risco de depressão por conta das tribulações. Afinal de contas, quem é que não passa por uma tribulação? Quem é que não passa por um problema? Quem é que não fica aflito? Quem é que não passa por grandes tempestades na vida? Quem? Qualquer pessoa. Ah, pastor, e o crente? Será que o crente está livre da depressão? Ele está livre da tribulação, da prova? Não está. Não está livre, ninguém está livre, somos humanos. O estudo desta manhã vai falar sobre isso, vai mostrar que o apóstolo Paulo, ele apresenta a vida dele cheia de provações, cheia de lutas e mostra algumas formas de lidar com essas questões. Para o apóstolo Paulo, é claro, ser cristão não garante ausência de angústia nem sofrimento, apenas a forma de encarar com a ajuda de Deus ao longo desse estudo é aquilo que iremos tratar nesta manhã. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia por gentileza e, claro, acompanhasse a leitura, pode acompanhar a leitura ou ouvindo ou mesmo na tela que vai aparecer para você do seu multimídia, Romanos 8, do versículo 1 ao versículo 23, e daqui a pouco a gente volta. Façamos então, irmãos, a leitura de Romanos 8, do versículo 1 ao 23. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Porquanto os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores, não à carne, para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos algo, logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é que certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção
para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Amém. Deus seja louvado por sua bendita palavra. Bom, você viu aí que mesmo antes daquele versículo de Romanos 8:31, que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Antes mesmo desse versículo, Paulo fala sobre o pecado, fala sobre a consequência do pecado, fala sobre as provas, sobre as tribulações e mostra que existe sim uma forte tendência a você, a mim, a todos nós a estarmos diante de provas difíceis, momentos complicados na vida. Em primeiro lugar, vamos falar sobre isso, vamos pensar na vida do apóstolo Paulo. Na vida do apóstolo Paulo, vamos pensar primeiro no exemplo que ele foi. Uma pessoa, um homem de Deus que chegou ao ponto de dizer, me imitem. A chegar a esse ponto, dá a impressão de que, olha, esse homem chegou a um ponto interessante da vida, um ponto onde Deus se agrada tanto dele, onde a prova passa longe da vida dele. Errado, a prova passou, foi muito perto e dentro da vida de Paulo por longo período. Então ele, em certos momentos, ele chega e mostra para o leitor da sua carta, das suas cartas, o quanto havia de lutas em sua vida. Em 2 Coríntios 4, do 8 ao 10, Paulo diz, em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Na verdade, a angústia é um sentimento que, no idioma grego, ele não significa aqui que você não vai sentir angústia, apenas que a angústia não será para sempre, que a angústia não será algo constante na sua vida e não será substituído nem acalmado por Deus num determinado momento. A angústia é um sentimento que acontece, mas ele é controlável, ele é administrável, mas a tribulação não. A tribulação, ela é constante e sempre vai aparecer sem pedir licença. A tribulação, ela vai acontecer e não dá para evitar a tribulação. Então, diferentemente da angústia, a tribulação não tem jeito. Então, é importante pensar sobre isso. Em outras palavras, não é possível ter uma vida sem tribulações. Essa angústia de Paulo, ela é substituída pela paz. Uma paz que impede Paulo de pecar, que impede Paulo de entrar numa situação grave, de reclamar tanto da vida, a ponto de abandonar os caminhos do Senhor. Essa paz que Deus vai oferecer, pode te oferecer, bastando você confiar nele. Em 2 Coríntios 4, Paulo fala sobre isso. Então, a angústia vai acontecer, mas num dado momento ela será substituída. Paulo não faz nenhuma promessa ilusória de ausência de problemas. Ele joga a vida clara como ela é. Ele fala da vida como ela é. Ele não engana os leitores da sua carta, não engana as igrejas que ele atende. E isso é muito interessante. Isso é bíblico, isso é bom, isso vem de Deus. Outros personagens bíblicos passaram por problemas gravíssimos. Não foi só Paulo, não. José, pensa em José, vendido pelos irmãos. José foi vendido por parentes, pessoas da sua família, gente do seu sangue, gente da sua parentela. Ele tinha com os irmãos um problema de animosidade gravíssimo. Tanto que tinha irmão querendo que matasse ele. Se não fosse lá Rubem, se não fosse o mais velho, não mata ele. Se não fosse o mais velho, se não fosse alguns que não queriam isso, ele teria sido assassinado pelos irmãos. Então, quero que os irmãos entendam isso, você ouvinte entenda isso. Então, os personagens bíblicos, servos do Senhor, passaram por problemas gravíssimos, passaram por abandono, passaram por situações de se sentirem totalmente sozinhos na vida, sentiram uma tribulação grande, uma tribulação grave. E, normalmente, a depressão ela é causada por outras razões, ela não é necessariamente uma questão hormonal ou hereditária, pode acontecer.
Em segundo lugar, vamos falar sobre o grande perigo. O grande perigo da depressão é porque ela é causada via de regra, não é sempre por episódios dramáticos. Quem nunca perdeu o emprego? Quem nunca saiu de um relacionamento? Quem nunca achou que poderia melhorar na sua profissão e não conseguiu? Quem esperava uma promoção e viu outra pessoa até menos qualificada ser promovida no seu lugar? Quem é que nunca foi traído por alguém? Dois versículos bíblicos vão falar sobre essa questão da prova, vão falar sobre essa questão da dor, do sofrimento. Em João 16:33, a palavra do Senhor diz: Tenho-vos dito isto para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Palavras do Senhor Jesus. Filipenses 4:13 vai falar sobre isso. Paulo vai falar sobre isso. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas pode o quê? Muita gente pensa, eu posso ter um Honda Civic, eu posso ter uma casa própria. Não, você pode passar pela provação. Você pode não ter nada, ou como pode ter tudo. Você pode estar triste, como pode estar feliz. O versículo 12 vai falar sobre isso. Então, posso todas as coisas naquele que me fortalece. É sobre isso, não é sobre bens materiais. Então, nesta manhã, eu gostaria que você refletisse sobre esse perigo de viver em depressão sem buscar a Deus, sem buscar a paz de Deus, sem buscar uma vida satisfeita por ela mesma no Senhor, não pelas coisas que você tem, não pelas coisas que te faltam. Então, vamos pensar sobre isso. Abandone de uma vez por todas, por favor, a autocomiseração. Eu não mereço nada. Eu não sou ninguém. Eu sou um nulo nessa vida, eu sou um zero à esquerda. Para com esse sentimento horroroso, para com esses comportamentos que só te alimentam com coisas ruins, que só te deixam mais para baixo. Um momento da vida você vai acreditar nessas mentiras e você passa a acreditar mesmo. Às vezes você já está acreditando nisso, que não vale nada, que é um ninguém, que você não devia ter nascido. Você está dizendo isso para as pessoas, está escrevendo nas redes sociais que se arrepende de ter nascido. Encerra isso agora na tua vida. Pode ir cancelando isso. Pede a Deus, Deus, me traz uma paz que só o Senhor pode oferecer. Porque você pensa o quê? Que você vai estar na crista da onda o tempo todo, vai ser tudo bom o tempo todo? Não, nós vamos ter momentos de angústia e essa angústia será substituída pela paz do Senhor no momento em que você entender isso. Peça a Deus. E em último lugar, eu gostaria de dizer a você, querido, por que existe a prova? Por que existe a provação? Por que existe um momento doloroso? Por que existem tempos dolorosos? Às vezes não é só um momento ruim que você tem, não. Às vezes você tem uma fase inteira de tribulação, uma fase longa na tua vida de tribulação, e isso também é bíblico. Às vezes a gente pensa, eu vou ser promovido no trabalho rapidinho, a minha carreira vai ser sempre decolando. Não, não vai. Vai ter um momento que você vai estar no ostracismo e ninguém vai lembrar de você, ninguém vai te chamar para nada, ninguém vai te dar nenhuma proposta, você não vai ser convidado para nada. Vai ter momentos em que você não vai a nenhuma festa dos seus amigos, vão esquecer de você. Isso acontece a qualquer pessoa. Não pense que a vida vai ser aquele balão só subindo, 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 porque eventualmente ele vai ter que descer, eventualmente ele vai ter que cair. Então peço a você, querido ouvinte, pensa na provação. Por que existe a provação? Para que você lembre de Deus. Leia comigo 2 Coríntios 1:9. Daqui a pouco a gente volta para encerrar essa mensagem. Mas já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós, mas em Deus, que ressuscita os mortos. Amém. Deus seja louvado. Querido, provas existem para nos purificar daquilo que não exalta a Deus. Aquilo que não glorifica a Deus é purificado pelas provas na nossa vida. Pastor, eu não aceito isso não. Mas você tem que aceitar. Se você é servo de Deus, você precisa aceitar as provações como um tempo de tratamento de Deus, um tempo para aperfeiçoar, porque Deus não é inconsequente. Ele vai te oferecer uma prova para que finalmente você lembre que
que é só dele que você precisa. Peço a você, querido ouvinte, feche seus olhos, por gentileza. Vamos orar. Santo Deus, eterno Pai, graças te damos por tudo que o Senhor tem nos oferecido. Te louvamos pelo Deus que o Senhor é. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Eu quero te pedir que as pessoas aqui nesta manhã que têm se sentido um nada, têm se sentido mal, que sejam alcançadas por essa mensagem, sejam alcançadas por esse estudo. Quero te pedir que os crentes, os que já são convertidos, parem de pensar que não existe provação para os servos fiéis. Parem de pensar que a vida será sempre um balão, sempre para cima, sempre em crescente. Eu te peço em nome de Jesus, repreenda esse engano das nossas vidas. Quero te pedir em nome de Jesus que o Senhor livra teus filhos e aqueles que ainda não se converteram da depressão. Tire sentimentos suicidas dos teus servos. Tire sentimentos suicidas daqueles que ainda não estão numa igreja congregando. Tire sentimentos suicidas desse povo que anda em depressão, Pai. Ó Pai, eu quero que essa mensagem, essa palavra alcance pessoas que não aceitaram como salvadores, Senhor. Eu te peço, Senhor Deus, que essas pessoas recebam a paz que excede todo entendimento para a salvação e também para entenderem que só o Senhor é que basta na vida delas. Em nome de Jesus, amém. Amém. Que Deus o abençoe grandemente. Espero que essa palavra tenha falado ao seu coração. Desejo-lhe uma semana na presença de Deus. Grande abraço e até a próxima.